Olá pessoal, agora vamos falar de diagnóstico em endodontia, tá? Para um diagnóstico preciso, para um diagnóstico eficiente, perfeito, nós temos que fazer uma detalhada anamnese do paciente, iniciando, claro, pela queixa principal do paciente. O que fez o paciente procurar vocês, né? Nessa anamnese, essa anamnese deve conter a história da doença atual, a história médica pregressa, o COE cita que na nossa área deve ter a história dentária do paciente, né? Do paciente. Então, somente através de uma anamnese detalhada, nós podemos começar a sugerir e a pensar em hipóteses diagnósticas, né? Além dessa anamnese, nós temos que realizar um exame físico minucioso, criterioso no paciente. E, conjuntamente a esse exame físico, nós vamos lançar mão de exames complementares. Pode ser hemograma, pode ser, no nosso caso, na endodontia, são as radiografias, né? E demais exames complementares. A partir de uma anamnese bem feita, do exame físico criterioso e de exames complementares, de interpretação de exames complementares, podemos chegar ao diagnóstico preciso, à hipótese diagnóstica correta. O exame físico, não devemos nos ater somente à boca do paciente, aos dentes do paciente, né? Nós temos que fazer uma observação geral do paciente. Muitas vezes, o estado físico do paciente, a forma como ele chega até a gente, pode indicar muita coisa do que está acontecendo. O paciente, por exemplo, que está com uma dor absurda, ele vem com uma carinha de triste, ele vem abatido, a gente já começa a observar ali a carinha dele, se tem algum inchaço extraoral, se não tem. Muitas vezes o paciente chega falando que está com muita dor, mas o cara está lá normal, alegre, tudo para ser atendido rápido, né? Então essa observação geral do paciente é importante, tá? Como eu falei, a observação geral, nela nós vamos averiguar os sinais vitais do paciente, o pulso, pressão arterial, tudo isso deve ser avaliado. A aparência geral do paciente, como eu disse, se o paciente aparenta abatimento, se o paciente aparenta normalidade, né? Exame de estruturas extraorais, vamos ver se tem alguma lesão extraoral, linfonodos, palpar linfonodos, é importante para saber em que condições sistêmicas, em que condição esse paciente se encontra, entendeu? E após esse exame extraoral, esse exame geral, vamos partir para o exame oral, né? É legal isso daqui, eu não coloquei nenhum protocolo aqui, não coloquei nenhuma sequência protocolar, mas é legal a gente, no nosso dia a dia, ter um protocolo, ter uma sequência de exame para a gente não se perder, tá? Aqui eu botei, não é meu protocolo. Eu citei aqui que o exame oral começamos pelos lábios, mucosa labial, mucosa bucal, palato. Orofaringe, soalho de bucal, língua, gengiva, dentes e a oclusão.
É uma sequência legal, uma sequência boa, tá? Mas cada um pode ter a sua sequência, cada um pode ter seu protocolo, ok? O importante é analisar todas essas estruturas. Em relação ao dente, né? Já que estamos falando de endodontia, vamos falar em relação ao dente. Quais são os recursos que vamos utilizar na endodontia? Os recursos semiotécnicos, né? Quais são os recursos semiotécnicos que vamos utilizar? Nós vamos usar a inspeção, a palpação, percussão, vamos ver se é a mobilidade dentária, podemos fazer a fistulografia, se houver fístula, e, em último caso, uma exploração cirúrgica. Palpação, podemos fazer a palpação apical com a digital do dedo, né? Vamos palpar aquela região apical para ver se o paciente sente dor na região, para ver como se encontra aquela região, se encontra mais endurecida, se tem ponto de flutuação, se não tem. Então, essa é a palpação que a gente utiliza muito na endodontia, a palpação apical, né? A percussão dentária. Podemos fazer a percussão horizontal ao longo eixo do dente, a percussão horizontal, lateral ao dente, e a percussão vertical ao longo eixo do dente, né? Podemos fazer com o dedo indicador, a literatura diz que podemos fazer com o dedo indicador, mas o que eu mais recomendo é a utilização do cabo de espelho, né? Perpendicular à coroa do dente. Perpendicular à coroa do dente seria a percussão horizontal, ou no sentido do seu longo eixo, vertical. Né? Se tivermos alterações a percussão horizontal, podemos desconfiar de alterações periodontais. Agora, se nós tivermos sensibilidade dolorosa, percussão vertical, provavelmente é uma inflamação endodôntica, uma inflamação do ligamento periodontal apical, né? Devido a uma inflamação endodôntica. Então, se você tem uma dor, uma alteração à percussão horizontal, pode ser uma alteração periodontal. Se for dor, alteração à percussão vertical, inflamação de origem endodôntica. Inflamação periapical de origem endodôntica. O Cohen, ele fala que a percussão, ela não indica se a polpa está vital ou não. É claro, a percussão ela não indica se a polpa está vital ou não. Existem outros recursos para saber isso. Ela indica se há uma inflamação, segundo o Cohen, ela indica se há uma inflamação no ligamento periodontal apical. Então, para Cohen, a percussão ela é importante para indicar se há uma inflamação no ligamento periodontal apical, né? Quando que a gente vai utilizar a percussão? Geralmente no primeiro contato com o dente que o paciente se refere. Ou, se o paciente não sabe precisar qual é o dente, na região, em todos os dentes que da região ao que o paciente se refere, né? Como eu falei inicial, quando o paciente tem dificuldade de localizador. Mesmo que o paciente chegue no consultório e fale, doutor, esse dente aqui que está doendo, você não vai fazer a percussão somente no dente que ele apontou. Você vai fazer a percussão nos dentes ao lado do dente que ele apontou também. Para você diferenciar a normalidade da anormalidade. Às vezes ele pode estar se referindo a um dente, mas a causa da dor não é aquele dente, é o dente de trás ou o dente da frente. Ele não sabe precisar qual é o dente. Então você vai palpar mais de um dente, né? Mais não só o dente que ele apontar, mas os dentes adjacentes também. Indica que a evolução da inflamação endodôntica, da infecção endodôntica, atinge o ligamento periodontal. E o que indica que atingiu o ligamento periodontal é a percussão positiva ou dor à mastigação. Entendeu? Foi? Que indica
o recurso que a gente utiliza para indicar que houve, que a inflamação atingiu o ligamento periodontal apical, é a percussão ela dando positiva ou o paciente reclamando de dor, a mastigação. Mobilidade dentária, vamos averiguar mobilidade dentária. A melhor forma é com 2 instrumentos metálicos apoiados no dente para verificar se há mobilidade ou não, né? Ou podemos utilizar o instrumento e o dedo também. Classifica-se em grau 1, que é mobilidade ligeiramente maior que o normal. Grau 2, mobilidade horizontal maior que o normal, né? E a grau 3, a gente tem, além do componente horizontal, a gente tem o componente vertical do dente. Esse dente, ele está condenado, né? Fistulografia ou rastreamento radiográfico. Normalmente não, isso aí só vai ser utilizado em dentes que apresentam fístula, né? Onde a gente vê a parúlide é a saída da fístula, né? A gente vai introduzir um cone, normalmente um cone M, mas pode ser não necessariamente um cone M, um cone de gutta-percha, né? Delicadamente através da parúlide no trajeto fistuloso, né? E aí radiografamos. A indicação, como eu disse, presença de fístula, e a radiografia vai revelar a lesão envolvendo vários dentes vizinhos, né? Lesão envolvendo vários dentes vizinhos. Feita a radiografia, a gente vai observar na radiografia o trajeto fistuloso. E aí vamos identificar de onde está vindo aquela fístula, de qual dente, normalmente a gente identifica de qual dente está vindo aquela fístula. Foi? Exploração cirúrgica. A exploração cirúrgica é o último recurso utilizado, né? Quando a gente utilizou todos os recursos anteriores, mas não chegamos a conclusão nenhuma. Então a gente utiliza como último recurso para elucidar situações obscuras, né? Porque a exploração cirúrgica é um exame muito invasivo, normalmente utilizada para o diagnóstico de fratura vertical não visualizadas no raio-x ou perfuração. Quando a gente desconfia de uma fratura que a gente não consegue visualizar em exames de imagem, a gente pode fazer uma exploração cirúrgica, abrir um retalho para verificar se realmente é uma fratura, se realmente é uma perfuração. Em último caso, a gente usa a exploração cirúrgica. Os exames complementares, como eu falei, no nosso caso a gente vai usar a radiografia. Em 99%, em 100% dos casos a gente vai usar a radiografia, né? É o exame complementar que a gente mais usa. Pode ser a radiografia periapical, podemos lançar a mão da interproximal e raramente na endodontia vamos utilizar a panorâmica. Em pacientes especiais, aí já é uma quantidade menor de pacientes, podemos pedir exames hematológicos. Quando o paciente já tem uma doença pregressa, uma doença sistêmica, mas só nesses casos mesmo de pacientes especiais. Normalmente a gente não vai pedir o exame hematológico, somente em casos de pacientes especiais, né, que requerem um tratamento especial. Provas bioquímicas do sangue, mais raro ainda, a biópsia, a gente pode utilizar a biópsia, geralmente em cirurgias periodontísticas, a gente remove alguma lesão e manda para a biópsia. E exame de imagem, um outro exame de imagem que hoje em dia está sendo muito utilizado é a tomografia computadorizada Cone-Beam. Ok? Temos também os testes de vitalidade, né? Embora alguns testes não sejam de vitalidade, mas sim de sensibilidade para o concurso, eles botam tudo no balaio só. Teste de vitalidade e sensibilidade vão ser os mesmos testes, a mesma coisa. Certo? Então, apesar de sabermos que nem todos os testes que eu vou apresentar aqui são de vitalidade, mas sim de sensibilidade para o concurso, eles usam como sinônimo. Sensibilidade, teste de sensibilidade, teste de vitalidade. Foi?
Começamos com os testes térmicos, que podem ser a frio ou calor. Os testes, legal a gente saber isso, hein? Os testes mais precisos são os a frio, né? Seguido do calor e seguido do elétrico, depois do calor. Os testes térmicos por calor são os menos precisos. São os menos precisos porque eles vão atacar aquelas fibras C, né? E essas fibras C, além de ter o maior limiar de dor, além disso, elas são mais resistentes à hipóxia. Então o dente já pode haver, não haver suprimento de oxigênio naquela polpa, mas as fibras C ainda estarem presentes e darem um resultado falso positivo. Por isso, os testes a calor são menos precisos. Frio, podemos utilizar um bastão de gelo. Podemos utilizar, mas não é recomendado, porque o gelo derrete, vai atingir a gengiva, vai causar dor. Além disso, a temperatura do gelo não é tão baixa quanto a temperatura dos sprays que a gente pode utilizar, como o spray de dicloro de fluometano ou tetafluoretano, entendeu? Atingem uma temperatura inferior a 0 graus, aqui é menos 26,2 graus, né? Ficou faltando um sinalzinho aqui de menos. Esse teste pode gerar uma dor rápida, de curta duração, em dentes sadios, em dentes com uma pulpite reversível, em dentes hiperemiados, ele gera uma dor rápida, de curta duração, né? Não altera o fluxo sanguíneo pulpar. Testes a frio não alteram o fluxo sanguíneo pulpar, né? Vão agir naquelas fibras A delta, são as mais periféricas, né? Como age o teste a frio? O frio ele promove a alteração da pressão osmótica e de volume do fluido do túbulo dentinário, ativando unidades sensoriais. Essa é a teoria hidrodinâmica, ok? Como eu disse, a polpa normal você vai ter uma sensibilidade quando o estímulo é aplicado, que rapidamente cessa quando o estímulo é removido. Na polpa hiperemiada ou com inflamação aguda inicial, você vai ter uma resposta mais acentuada, você vai ter uma dor mais acentuada e uma dor que vai demorar um pouquinho mais a cessar. Já até aí podemos chegar falando que é uma pulpite reversível. Com uma pulpite aguda, mais avançada, o teste a frio ele produz o alívio da dor do paciente. Normalmente o paciente chega com dor, relata a dor, você faz o teste a frio e a dor cessa, né? Já estamos numa condição irreversível, uma condição que recomenda o tratamento. Assim como na polpa necrótica, a resposta é negativa, você não vai ter resposta nenhuma em relação ao teste a frio, né? Recomendando também o tratamento endodôntico. Ao calor, podemos utilizar água morna, que não é recomendado, você não é específico, você vai atingir vários dentes, porque a água morna vai atingir uma região de dente, né? Podemos utilizar taça de borracha, aquecer ali o esmalte do paciente. O último mais utilizado seria o bastão de gutapeste aquecido em lamparina, que é o mais utilizado, né? Você faz um isolamento Você faz o isolamento com dente, com vaselina, com material para que a gutapeste não grude no dente, né? Porque senão você vai botar a gutapeste aquecida, quente no dente, ela vai grudar, o paciente vai ficar urrando de dor até soltar aquilo dali. Então você isola o dente com material oleoso, com vaselina, por exemplo, para que não grude no dente. O calor ele vai promover a vasodilatação e o aumento da pressão intrapulpar. O calor, ele altera, diferentemente do frio, ele altera a pressão intrapulpar, porque promove uma vasodilatação pulpar. Na polpa hiperemiada ou com inflamação aguda inicial, ele vai responder rapidamente com estímulo, permanecendo por um tempo considerável após a remoção do mesmo. O frio, você tem uma resposta melhor.
você consegue chegar a uma conclusão melhor, tá? Em estágios avançados de pulpite aguda, você vai ter uma resposta violenta, uma dor muito forte, né? Porque em estágios mais avançados de pulpite aguda, você já tem uma pressão intrapulpar grande. Quando você coloca o calor, você aumenta ainda mais aquela pressão, causando mais dor, né? Em compensação, o frio alivia. Ele vai diminuir um pouquinho a dor, né? Ele vai aliviar aquela dor. Em caso de necrose pulpar, resultados questionáveis. Questionáveis por quê? Porque as fibras C são resistentes à hipóxia, são mais resistentes à hipóxia. Então elas demoram mais a se desconfigurar em caso de necrose pulpar, podendo gerar um falso positivo. Ok? O teste elétrico, onde a gente vai utilizar uma corrente elétrica de alta frequência e baixa voltagem. Esse teste vai agir também sobre as fibras A delta, né? Existe um aparelho específico, o Pulp Tester, e é contraindicado em pacientes com marcapasso cardíaco segundo o COE. A contraindicação segundo o COE principal, paciente com marcapasso cardíaco, né? Pode gerar resultados falsos positivos, né, em casos onde o eletrodo está em contato com restaurações metálicas ou com gengiva. Pacientes muito ansiosos podem gerar resultado falso positivo também. Em casos de necrose por liquefação ou gangrenosa também podem gerar casos falsos positivos, porque nesses casos de necrose por liquefação ou gangrenosa a gente vai ter muita umidade, e a umidade é um bom condutor de corrente elétrica, né? E aí você vai acusar dor, mas é devido a essa condução de corrente elétrica para outra região, é um falso positivo. Em caso de isolamento inadequado do dente, né? Não há necessidade de você fazer o isolamento absoluto, mas um bom isolamento relativo, para que não tenha contato com nenhuma outra região. Resultados negativos, falsos negativos, quando o paciente está com uma forte medicação, vem tomando há um tempo uma forte medicação analgésica ou opioide, tranquilizante ou álcool. O paciente chega lá no consultório já depois de uma meia dúzia de garrafinha lá de cerveja, podemos desconfiar de um falso negativo também, né? Porque essas medicações e o álcool, elas aumentam o limiar excitatório das fibras da polpa. Então pode gerar um falso negativo. Contato inadequado entre o eletrodo e o esmalte. O eletrodo é rígido, o esmalte é rígido. Então a gente pode, no momento, por uma falha, realizar um contato inadequado, né? Traumas recentes, somente depois de 7 dias, e em risogênios incompleta. Como eu falei, em risogênios incompleta, o teste elétrico, eles agem sobre as fibras A delta, que são as últimas fibras a se organizarem. Então, enquanto o ápice está aberto, ainda não temos uma organização de fibras A deltas na polpa coronária. Somente no final da risogênese que nós vamos ter o plexo de Haskell organizado, e aí podemos ter uma resposta, né? Enquanto não formou a polpa completa, ela não teremos um teste fidedigno, né? Traumas recentes podem desorganizar aquela região do plexo de Haskell, e aí a gente tem um falso negativo também. Nós devemos esperar um tempo após o trauma para que haja uma reorganização daquelas fibras A delta, para que possamos realizar o teste. Calcificação da polpa coronária excessiva. Transformando num grande isolante elétrico. A dentina por si só é isolante, né? O esmalte é isolante. Só que quando ocorre uma calcificação excessiva, você vai ter uma maior distância, o isolamento é maior. E uma necrose parcial também pode gerar um falso negativo. O teste de anestesia, muito indicado em dores difusas ou reflexas.
A técnica consiste em anestesiar o dente suspeito no sulco distal. É uma anestesia intraligamentar, uma anestesia que vai incomodar um pouquinho o paciente, né? E é controverso o teste da anestesia, porque não é específico por um dente, porque depois de você anestesiar, o anestésico ele vai se difundir, né? Pelo osso esponjoso, né? E vai atingir os outros dentes, podendo atingir outros dentes. Então você não vai ter só aquele dente anestesiado. Você pode ter outros dentes anestesiados. O teste de anestesia é muito bom para você distinguir, diagnosticar de qual arcada que está vindo a dor. Muitas vezes o paciente não sabe dizer nem qual arcada que está a dor. Só diz que dói esse lado, doutor, mas não sabe se é de cima ou se é embaixo. Então, nesse caso, o teste de anestesia é bom. É recomendado. Agora, para distinguir qual dente precisamente, não é um teste muito recomendado, não. O teste de cavidade. O teste de cavidade é um teste mais invasivo. Por ser mais invasivo, ele é o último recurso para determinar a vitalidade pulpar. E ele consiste em estimular o dente suspeito sem anestesiá-lo, ou seja, a gente vai começar a fazer o acesso sem anestesiar o dente, né? E aí a gente vai verificar se realmente é aquele dente ou não. Mas é um teste também que raramente é utilizado por ser muito invasivo. Para chegar nele, a gente já lançou mão de outros testes e provavelmente já chegamos ao diagnóstico, né? Fala um pouquinho para vocês da fratura, que as fraturas são de difíceis diagnóstico, tá? Tanto clínico quanto radiográfico. Muitas vezes, dependendo da fratura, ela não aparece na radiografia e clinicamente a gente engana a gente também, né? A etiologia da fratura pode ser trauma, contato prematuro, hábitos parafuncionais ou tratamento dentário e iatrogênico, né? A incidência, muitas ocorrem no segundo molar inferior, primeiro molar superior e pré-molares superiores, né? Isso daqui está relacionado ao que eles chamam, ao que é denominado na literatura de síndrome de dente gretado, síndrome do dente rachado, né? É mais comum nos segundos molares inferiores, depois no primeiro molar superior, depois no pré-molar superior, né? Normalmente essa síndrome ela ocorre em dentes com umas restaurações extensas e o paciente relata dor ao mastigar, relata dor a um estímulo térmico, né? Relata dor à percussão. E são de difíceis diagnósticos essas síndromes. Normalmente a gente tem que remover toda a restauração e observar bem, né? Uma técnica para desconfiarmos de que o dente está fraturado é a mordida sobre uma superfície maleável, né? É um dispositivo emborrachado, um palito de madeira, um sugador de plástico ou um dispositivo tooth loop, né? Que é colocado para o paciente, você bota entre a arcada e pede para o paciente morder em cima, normalmente posicionado na direção das cúspides, né? O paciente vai morder, se o dente tiver uma microfratura, uma fratura, ela vai abrir, ela vai se afastar um pouco, vai gerar dor ao paciente, ele vai falar, pô, tá doendo, é esse dente aí, entendeu? Se o dente estiver rígido, ele vai morder e não vai acontecer nada. Normalmente a patologia pulpar em dente fraturado se estende ao ligamento periodontal. Ou secundária a uma fratura, né? Testar dentes vizinhos para controle. Sim, temos que, como eu disse, além do dente que o paciente acusa e que você desconfia, você testa os dentes vizinhos para você ter a noção do que está legal e do que não está legal. Na fratura também podemos fazer a técnica do uso de solução aquosa de azul de metileno, 1 a 2%, que a gente vai impregnar a região suspeita com a solução, removendo seu excesso com gel de ácido fosfórico. E normalmente, se houver fratura, vai marcar a linha de fratura, né, depois da remoção do excesso.
A microscopia clínica também é muito utilizada para o diagnóstico de fratura, né? E é bastante viável e bastante confiável, tá? Desde que a gente tenha acesso ao traço de fratura, ela é bastante confiável. Transiluminação, que é um outro método onde a gente aplica um feixe luminoso intenso de lingual para vestibular e vai ficar, vamos ver o traço de fratura, podemos ver o traço de fratura, se houver, né? Diagnosticadas por translucidez do esmalte e da dentina. Métodos fisiométricos. Os métodos fisiométricos são os verdadeiros testes de vitalidade pulpar. Com os métodos fisiométricos conseguimos saber se está chegando um aporte de oxigênio àquela polpa ou não, para saber se aquela polpa está viva ou não, tá? Porém, eles não são muito utilizados. Eles precisam ser desenvolvidos ainda precisam ser pesquisados para o uso na polpa, né? Além disso, eles têm um custo alto e o tempo para conseguir o diagnóstico também é um tempo alto. Então, na prática clínica, não são muito utilizados, né? São contraindicados em dentes recém-traumatizados e recém-erupcionados com ápice aberto, ok? Como exemplo, nós temos a fluxometria laser Doppler, vai avaliar a microcirculação sanguínea de um determinado tecido não invasivo, e a oximetria de pulso, que monitora a taxa de pulso e o grau de oxigenação sanguínea, que também é um teste. Não invasivo. Clinicamente, vamos avaliar o paciente. Clinicamente, o aspecto relevante, o principal aspecto relevante, a dor, né? O paciente chega com dor. E aí a gente tem que saber como é que é essa dor. Para a gente chegar numa hipótese diagnóstica e no diagnóstico final, a gente tem que saber como é que é essa dor. A gente tem que conversar com o paciente. Quando começou, como é que é essa dor, o que aumenta a dor, o que diminui a dor, né? Então a gente pergunta o tempo de evolução, quando começou, se dói sempre, se para, quando para, por que para, se aumenta, quando aumenta, por que aumenta, se ela é muito forte, se ela é localizada, enfim, fatores que exacerbam, como eu falei, o que aumenta, o que minimiza, né? Essa entrevista é importante antes da gente olhar, até antes da gente olhar o dente, para já começar a matutar e pensar uma hipótese diagnóstica. Atendimento de pacientes com necessidades especiais. Eu botei isso aqui porque é importante também, a gente saber que para pacientes especiais, com necessidades especiais, a anamnese tem que ser perfeita. Se o paciente sadio, a anamnese tem que ser perfeita, para o paciente com necessidades especiais tem que ser super perfeita, né? Normalmente, um paciente com necessidade especial, ele requer um atendimento multidisciplinar. Ele requer que você entre em contato com o médico né, não peça autorização ao médico, né? Mas sim, você atue junto com o médico. Não tem essa de você pedir, doutor, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo? Não. Você também tem a formação da área de saúde. Você sabe dentro da sua área o que você pode e o que você não pode fazer. Mas é bom você trabalhar em conjunto com o médico, junto com ele. Informar o doutor fulano de tal,
hoje estou programando fazer semana que vem um tratamento de canal do senhor fulano, gostaria que ele chegasse no consultório, estabilizado e tal. Por exemplo, pacientes que tomam anticoagulante e vão fazer exodontia. Doutor falando que gostaria, se possível, a suspensão do anticoagulante 2 dias antes do procedimento e tal. E, em conjunto com o médico, vocês vão atender esse paciente. Normalmente, esse paciente tem uma chance de bacteremia menor se o tratamento é endodôntico, né? Do que numa exodontia, por exemplo. Isso é óbvio, né? Uma exodontia é um procedimento muito mais invasivo, é uma cirurgia, muito mais invasivo do que um tratamento endodôntico, né? Pacientes cardiopatas e diabéticos são os principais pacientes que atendemos, que têm normalmente, comumente, em consultório dentário. Esses são os pacientes com necessidades especiais mais comuns, cardíacos e diabéticos. Vamos lá então fechar essa aula de diagnóstico com as questões, né? Essa aqui é do cadastro de 2013. Para uma correta indicação do tratamento endodôntico, é de suma importância para o clínico o estabelecimento de diagnóstico clínico radiográfico da alteração patológica pulpar aguda. Sobre esse diagnóstico, verdadeiro ou falso, nas sentenças abaixo, né? Então vamos lá. É a base fundamental para a instituição da terapêutica a ser seguida. Então, o diagnóstico clínico radiográfico é a base fundamental para a instituição da terapêutica a ser seguida? Sim. Se você não tem um diagnóstico, qual terapia que você vai utilizar no paciente? É fundamental que você tenha o diagnóstico clínico radiográfico para saber o que você vai fazer com aquele paciente. Deverá ser embasada na correlação do exame clínico com outros dados semiológicos e radiográficos. Sim. Você vai analisar em conjunto o exame clínico, o exame radiográfico, a anamnese e fechar um diagnóstico. Você não pode fechar um diagnóstico só com a anamnese, você não pode fechar um diagnóstico só com o exame clínico, você não pode fechar um diagnóstico endodôntico só com o exame radiográfico. Você tem que fechar esse ciclo para fechar um diagnóstico. Permite ao clínico a definição exata do estado histopatológico da alteração pulpar? Definição exata do estado histopatológico. Só se você extrair o dente do camarada e mandar pro histopatológico, que aí você vai saber o que está acontecendo ali, mas também você não vai ter mais dente para tratar. Então, essa sentença está errada. Você não tem a definição exata do estado histopatológico clinicamente. Permite a classificação pelo clínico das alterações pulpares agudas irreversíveis e irreversíveis? Ah, isso sim. Isso tem como a gente saber clinicamente se o estado da polpa é reversível ou se o estado da polpa é irreversível. Então a gente vai ter verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, resposta, letra B. Ok? O cirurgião dentista pode realizar, CADA 2013, o cirurgião dentista pode realizar diferentes exames para chegar ao diagnóstico preciso de condições clínicas do paciente com alterações patológicas pulpares agudas, especificamente em relação à anamnese e análises afirmativas abaixo. É um interrogatório efetuado ao paciente com o objetivo de permitir ao profissional a história clínica do paciente? Sim, é uma sequência de perguntas na qual é um interrogatório, né, uma sequência de perguntas, na qual você vai lhe permitir saber a história clínica daquele paciente. Na anamnese, as questões deverão ser incisivas e não dúbias, envolvendo exclusivamente a sintomatologia atual do paciente. E aí? Claro que não. Na anamnese, na anamnese ela deve ser incisiva, não dúbias, mas não deve envolver exclusivamente a citologia atual do paciente. Pelo contrário, a gente tem que saber pregressamente aquela história, certo?
A primeira informação se refere geralmente à queixa principal do paciente, especialmente em relação à sintomatologia dolorosa. Certo? O que trouxe o paciente até a gente? É a queixa principal. É a primeira pergunta. O que eu posso lhe ajudar? Como eu posso lhe servir? É a primeira pergunta. O que lhe trouxe até aqui? Entendeu? É possível identificar alteração no estado físico e psicológico do paciente, especialmente nos casos de persistência da sintomatologia dolorosa severa por vários dias. Sim, a gente consegue identificar alguma alteração física ou psicológica no paciente, somente paciente com dor, né? Então nós temos como verdadeira 1, 3 e 4. 1, 3 e 4, 10, resposta C. Mais uma aqui do caderno 2013. Assinale a opção correta em relação aos testes de sensibilidade pulpar. Os de sensibilidade ao frio são menos confiáveis que os testes ao calor. Não. Os de sensibilidade ao frio são mais confiáveis do que os testes ao calor. Certo? Nos testes ao frio, os gases congelantes devem ser aplicados diretamente sobre a face vestibular do dente. Não necessariamente. E não diretamente. Você vai aplicar numa bolinha de algodão, normalmente uma bolinha de algodão, vai congelar aquela bolinha de algodão e aquela bolinha de algodão que você vai levar ao dente. Não vai chegar lá com o spray no dente do cara. Os testes elétricos de baixa frequência de corrente elétrica são mais adequados do que alta frequência? Não. Os testes elétricos que a gente usa são de alta frequência e baixa voltagem. O teste elétrico é pouco confiável para dentes que sofreram traumatismo nas primeiras 24 horas? O teste elétrico ele é pouco confiável para dentes que sofreram traumatismo nas primeiras 24 horas. Por quê? Porque o teste elétrico ele vai agir nas fibras A delta. E essas fibras, quando o dente sofre um trauma, elas se desorganizam. E aí elas levam um tempo para se reorganizarem para que possam ou não responder ao teste de sensibilidade. Essa reorganização dessas fibras demora 7, 14 dias, às vezes mais, e não 24 horas. Portanto, o teste elétrico é pouco confiável. A resposta é a letra D. A letra E diz que no teste ao frio, os dentes com pulpite reversível e irreversível apresentam uma resposta dolorosa intensa e de maior duração que nos dentes de polpa normal. Intensa na irreversível, teste frio. Ao invés de teste frio em pulpite reversível, você cessa a dor, né? A dor é cessada. Então a resposta da 11 é a letra D. E para finalizar a questão de diagnóstico, nós temos o CADA 2009. A questão diz que a utilização dos testes de vitalidade pulpar é útil na estruturação do diagnóstico. Em relação aos testes de vitalidade pulpar, é incorreto afirmar que os testes de vitalidade podem gerar resultados falsos positivos em razão das fibras nervosas tipo C da polpa serem relativamente resistentes à necrose? Verdadeiro essa. Como eu já falei, as fibras tipo C são mais resistentes à hipóxia, são mais resistentes à necrose, podendo gerar um resultado falso positivo. A polpa responde de maneira mais precisa e mais confiável quando se emprega o teste com calor do que quando se aplica ao gelo? Não. Está errada essa. Quando se emprega o teste ao frio, a resposta é mais precisa e confiável. Então, o incorreto é a letra B. A resposta da 12 é a letra B. Vamos ler a letra C. O teste elétrico provoca a estimulação das fibras A. Entretanto, não é capaz de estimular as fibras tipo C. Correto? O teste elétrico ele vai agir nas fibras tipo A delta, não age nas fibras tipo C. Os testes de vitalidade podem apresentar resultados não confiáveis em dentes com risogênese incompleta
em razão do aparecimento relativamente tardio das fibras na polpa, correto, com risogênese incompleta, devido ao aparecimento relativamente tardio das fibras A na polpa, nós podemos ter um teste não confiável, ok? Isso aí para nós fecharmos o raciocínio de diagnóstico em endodontia.